Bom, pessoal, então a partir dessa aula a gente vai entrar no estudo dos números complexos, tá certo? Então eu vou começar a aula explicando a fundamentação básica e necessária para você entender bem a álgebra e depois a trigonometria dos números complexos, tá legal? Então vamos lá, ó. Seguinte. A gente vai simbolizar o conjunto dos números complexos pela letra C. Depois eu vou voltar aqui e falar sobre o conjunto dos números complexos. Então, para a gente começar a estudar números complexos, a gente precisa estabelecer inicialmente, vamos dizer assim, as regras do jogo. Nós vamos definir uma unidade que só existe no mundo dos números complexos, que é chamada de unidade imaginária. A palavra imaginária é por uma razão histórica, pessoal. É que antigamente utilizava-se esse termo números imaginários, certo? Então, esse nome imaginário é um nome com características históricas. O que é uma unidade, né? Então, se você pegar, por exemplo, o nosso 1 lá na estrutura dos números reais, ele representa uma unidade. Então, aqui para nós vamos ter também a chamada unidade dos números complexos. A unidade dos números complexos, ela é a raiz quadrada do menos 1, tá certo? Então, a raiz quadrada de menos 1, para não ter que ficar toda hora escrevendo raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 1, nós vamos simbolizar a raiz quadrada de menos 1 com a letra I, pessoal, certo? Não adianta você perguntar quanto que vale a raiz quadrada de menos 1. A raiz quadrada de menos 1, ela é uma unidade, então ela vale I, certo? Ou simplesmente você escrever a raiz quadrada de menos 1, certo? Também a gente pode admitir que o quadrado de I vai ser menos 1. Então essa é a grande diferença que existe de um número complexo puro, né, vamos dizer assim, para um número real. Lá no universo dos reais, não há um número que elevado ao quadrado produz um número negativo, certo? Um número real ao quadrado, ou ele é nulo ou ele é positivo. Aqui no campo dos complexos, vai existir um número, né, o i elevado ao quadrado, ele vai ser o número menos 1, certo? Então isso aqui é o ponto de partida e nós vamos construir uma ideia em cima disso, certo? Então essa é a parte 1. Parte 2. Um número complexo, ele pode ser escrito na forma de um binômio. Como assim, professor? Ela é chamada de forma algébrica dos números complexos, né? Nos textos em alemão, muitas vezes se escrevia, né? Por causa que a palavra numeral lá em alemão se escreve com a letra Z. Então, isso aqui, esse Z representa um número, né? Número, em vez de a gente usar x igual a tanto, a gente usa Z igual a tanto. Todo número complexo, ele vai ser escrito nessa forma, ele pode ser escrito nessa forma. Z igual a mais B vezes I. Reparem quem que é esse I. Esse I é a nossa unidade imaginária. Então aqui eu quero que você enxergue isso aqui como se fosse um binômio. Na verdade é um binômio. Aqui existe um termo que não carrega o I e aqui tem um termo que é o B que carrega o I. Porém, você tem que estar atento que tanto o A quanto o B, esses coeficientes aqui, são números reais puros. São números pertencentes ao velho e conhecido conjunto dos reais, certo? Agora, essa estrutura toda aqui, A mais BI, lembrar que você não pode somar A com BI, porque o A não carrega o I. Então ele são dois termos distintos aqui, certo? Esse cara aqui, que é um número real puro, ele vai ser chamado de parte real dos complexos. A gente escreve assim, ó, real de Z, parte real de Z, é o A. E este coeficiente não tem o I, só o coeficiente. Esse coeficiente é chamado de parte imaginária do número complexo. A gente escreve IM para lembrar imaginário de Z, é o B. Mais uma vez eu repito, mas tanto o B quanto o A são números reais, certo? Muito bem.
Então eu vou te dar um exemplo aqui para você entender melhor. Olha só, exemplos. Aqui, pessoal, Z1, 2 mais 3i. Isso aqui é um exemplo de um número complexo. Por quê? Porque o 2 está fazendo o papel da parte real e o 3, não é 3i, só o 3, ele faz o papel da parte imaginária, certo? Então isso aqui é um número complexo. Reparem que isso é um binômio, né? A gente não pode somar 2 mais 3i, ele fica indicado assim. Olha esse outro aqui, ó, menos 5 mais raiz quadrada de 3i. Reparem que a parte real é menos 5 e a parte imaginária é a raiz quadrada de 3. Certo? Aqui você pode ter número fracionário, você pode ter zero, você pode ter número negativo, o que for. Agora reparem que curioso esse Z3, esse número complexo aqui do exemplo 3. É só o número 7. Mas aí você pode falar, professor, mas o número 7 não é um número real? Sim, mas eu posso escrever o número 7 na forma algébrica também, na forma de um número complexo, escrevendo-o como 7 mais 0i, pessoal. Reparem, 7 mais 0i. A parte imaginária dele, ela é nula. Então agora você pode chegar a uma conclusão assim quase que direta. Todo número complexo cuja parte imaginária é nula é um número real puro. Então os números reais puros, todos os números que vocês já estudaram até então, eles eram números com a parte imaginária valendo zero, certo? Agora, olha o contrário, né? Você tem um número imaginário puro, que não tem parte real. A parte real dele é zero, estão vendo? Então a gente chama de imaginário puro. Então a gente pode dizer, em função do que foi dado aqui e do que foi apresentado aqui, que todo número é complexo. Qualquer número que você já estudou na sua vida é um número complexo. Só que existem números complexos cuja parte imaginária, o b, é zero. Esses números complexos cuja parte imaginária é zero são os números que vocês estudaram até então, que são os números reais, que era o maior conjunto que vocês conheciam até então, né? Muito bem. Então, vamos lembrar lá da matemática básica, né? Você tem o conjunto dos números naturais, eles estão contidos no conjunto dos números inteiros, ou seja, tem os naturais e tem mais os outros números negativos, e o zero, né? Que estão contidos nos racionais, que englobam, além dos inteiros, as frações ordinárias comuns, né? 1/3, 2/3. Bom, e contidos nesse aqui você tem o conjunto dos reais e agora o conjunto dos complexos. Então, o conjunto dos complexos ele vai abraçar todos esses conjuntos. Então, qualquer número é um número complexo. Inclusive o 2. O 2 é um número complexo com a parte imaginária nula, certo? Muito bem. O zero também, enfim. Tranquilo? Então, essa é a apresentação inicial. Para quem está estudando isso pela primeira vez, que é o caso de muita gente, há um certo estranhamento, né, ao ter que admitir isso. Mas você tem que ver que a gente não faz as coisas do nada. A gente constrói algumas ideias iniciais que têm que ser admitidas como verdadeiras e a partir dela a gente vai construir aqui. Certo? Muito bem. Agora, outro ponto importante aqui. As chamadas potências de I, né? A gente vai brincar de fazer potenciação com o I. Então, para continuar valendo a álgebra, né, que nós estudamos no conjunto dos reais, vocês sabem que todo número elevado ao expoente zero dá 1, exceto o próprio zero. Mas como I não é zero, então I elevado a zero vai ser 1. I elevado à primeira é o próprio I, que foi assim colocado aqui. I ao quadrado também está escrito aqui na definição e vale menos 1. A curiosidade agora aqui, pessoal, é você observar quanto que é I elevado ao cubo. Você fala, mas I elevado ao cubo é I elevado ao quadrado vezes I. Só que I elevado ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes I, vai ficar menos I. I elevado à quarta vai ser o quê? I elevado ao cubo vezes I. Mas I elevado ao cubo, eu sei que é menos I. Então vai ficar menos I vezes menos I.
Então vai ficar menos I ao quadrado. Só que I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 1, que é igual a mais 1. I elevado à quinta vai ser I à quarta vezes I. Só que I à quarta é 1. E 1 vezes I vai dar I. Vocês estão vendo que está gerando um ciclo, né? 1I menos 1 menos I. 1I, então quem que vai ser esse aqui? Menos 1, porque I à sexta é I elevado à quinta vezes I. I elevado à quinta é I, vezes I vai dar I elevado ao quadrado, que é igual a menos 1. Então isso vai gerando um ciclo que a gente pode colocar aqui, ó, nesse ciclo aqui, ó. I elevado a zero, 1, I elevado à primeira, o próprio I elevado ao quadrado, menos 1, I ao cubo, menos I, depois I à quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Reparem que I à sexta, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele volta a cair aqui. É cíclico. E cíclico de tamanho 4, né? 0, 1, 2, 3, olha só. A cada ciclo de 4, repete o mesmo padrão. Então, não é difícil se alguém, por exemplo, te perguntar assim, ó, quanto que é I elevado a 19? Em vez de você ficar girando aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, que vai cair aqui, você simplesmente pega o 19 e divide por 4 e pega o resto dessa divisão. O resto dessa divisão, vamos lembrar da aritmética que nós estudamos? Quando você divide um número por 4, os candidatos a restos são 0, 1, 2 ou 3, ou seja, o expoente da potência de I. Nesse caso, deu I, deu 3. Então isso aqui é a mesma coisa que I ao cubo. E aí você consulta aqui e você vai ver que vai ser menos I. Então, resumidamente, a gente poderia dizer que para você calcular o I elevado a qualquer potência, você divide por 4 e pega o resto. Então ele vai ter o mesmo valor que o expoente do resto da divisão por 4. Tá legal? Muito bem. Então, essa é a primeira ideia aí que eu gostaria que vocês mentalizassem sobre a estrutura dos números complexos. Tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar como que a gente vai operar com esses caras. Somar, subtrair, multiplicar, dividir, enfim, fazer potenciação, extrair raiz. Essa é a ideia do estudo dos números complexos aqui, tá bom?